Olá, senhores. Título é Deveríamos Agradecer. Muita gente tem o hábito, de agradecer à noite, agradece, ou nas refeições agradece o alimento. Mas eu lembrei, ou me lembraram, de falar sobre agradecermos por estarmos humanos neste corpo. E por que devemos agradecer? Porque estamos neste plano da vida humano. Porque já passamos muitas fases antes dessa vida. Não estou falando de reencarnações, não. Eu estou falando sobre o primeiro plano da vida, segundo plano da vida, terceiro, etc, etc. E assim por diante. Os seres que nos vêm ajudar, os seres que estão transmitindo canalizações a médiuns com esse dom, de canalizar, eles têm muito amor. E alguns médiuns especiais dizem eles mesmos que têm amor pela humanidade. Então vamos analisar. Tem amor pela humanidade, por quê? Porque eles sabem o que nós estamos sabendo agora, que não sabíamos, que nós, cada um de nós, cada ser humano, já passou por diversas fases da vida. Pelo plano mineral, vegetal, animal, elemental e, finalmente, o corpo material, mas um ser muito rude que, com os milhões de anos, vai evoluindo. Ou, para que essa evolução seja mais rápida, vem os extraterrestres de mundos superiores misturar o gene deles com o nosso, quando ainda somos seres das cavernas, mas já em corpo na fase hominal, Vocês já pensaram? Bem, somos mineral, ficamos ali até evoluirmos. Pode ser que a gente sofra ou não sofra, não sei. Mas, depois de milhares de anos, que cada um de nós evolui para ser um vegetal, uma árvore, para ser uma roseira, uma erva, seja lá o que for. Quantas e quantas vezes vêm esses mesmos vegetais, ervas, plantas que dão flores, árvores, são depredadas. Quantas reencarnações tivemos como árvore e que fomos cruelmente serradas, a machadada, ficamos à ventania, ao calor intenso, porque todos os vegetais têm vida, nós nos alimentamos de quê? Uma vida alimenta outra vida. Todo verde que existe aqui na Terra é vida. Todo o mineral é vida. Passamos então para a fase animal. E aí
é uma crueldade tremenda com os animais. Os matadouros, pessoas que comem animais até que são pacíficos, como os cachorros, na Ásia, cachorros enjaulados, jogam os bichinhos como se fosse um lixo. Quantas e quantas reencarnações um animal tem que ter, sofrer, para sair dessa fase, para ir a ser a outra próxima, que é a fase elemental. Quanto sofrimento! Ah, mas é porque o ser humano é muito ruim, né, para os animais. E nas florestas? Que os animais comem uns aos outros. As cobras, que vão apertando o animal que não tem defesa. As ovelhas, que nos ajudam a ter a lã para o frio, mas sacrificam demais as bichinhas, eles ficam sangrando. Os fazões jogam dentro de tanques de água fervendo para tirar as penas, alguns animais. Os animais que não têm direito de criar seus filhos, ficam só fazendo filhos ali, confinados. Eles sentem amor pelos filhos, as porcas, os porquinhos, né? As porcas, as galinhas, gostam de seus pintinhos, têm amor com seus pintinhos, seus filhotinhos. E são tolhidos, né? Não têm direito de viver com seus filhotinhos. Acho que tem um bichinho, é cordeiro, acho que é o cordeirinho, né? Também. Os filhotes da vaca também não deixam. Às vezes até, se tiver algum defeito, jogam eles fora. Enfim. Então não é só também o ser humano que faz crueldade com os animais. Lá na floresta existe muita crueldade. Esses seres que já têm também bilhões de anos, eles sabem como é a vida numa terceira dimensão, que nós somos obrigados a ser matéria antes de evoluirmos. Assim Deus quer, né? Então eles têm compaixão, eles têm amor, vêm nos ajudar. E muita gente despreza isso. Então eu digo nós também, porque eu estou incluída aí, nós deveríamos agradecer por estarmos na forma humana e já não passamos tanta coisa ruim, tanto sacrifício. Até quando vamos para a fase elemental, como o elemental é um ser, como se fosse um ser muito inocente, e magos negros se aproveitam e pedem coisas indevidas na magia que eles fazem, atrasa a evolução deles, e eles vão ter que responder também a isso, atrasa. Também sofrem ainda. E depois, quando passamos para a fase hominal, também sofremos. Somos rudes, ignorantes, fazemos grunhido, não sabemos nem falar. Se compararmos o homem das cavernas com alguns animais,
Alguns animais são mais evoluídos que o homem das cavernas, né? Que precisa de auxílio para evoluir mais rápido. E aí podem perguntar, mas como esses seres vamos dizer, sabem fazer as coisas para as pessoas, né, evoluir, para os seres evoluir? Ora, eles já têm bilhões de anos, já aprenderam, e eles têm conexão com a mente universal, que é Deus, né? E aí eles sabem como fazer as coisas. É a mesma coisa que quando a gente vai para a escola, na minha época chamava-se jardim de infância, depois vinha o primário, depois o secundário, depois o científico e finalmente a faculdade, que naquela época não precisava fazer exame para entrar numa faculdade, na minha época. Acho que era por nota, né? Não, já não lembro, né? Mas não precisava. Hoje não, a gente tem que fazer concurso, né? Então, senhores, assim é na espiritualidade também. Vamos evoluindo, evoluindo. Aqui é jardim de infância, nessa terceira dimensão. É jardim de infância, gente. Que nós não sabemos nada, estamos sabendo muito agora com as novas informações. Mas mesmo assim sabemos muito pouco. Então a gente vai evoluindo. Então pensem no sofrimento dessas criações de Deus até chegarmos a ser um ser humano. Pense nisso e tenha misericórdia e compaixão. E lembrem de agradecer por estarmos num corpo humano, porque muitos que estão no corpo humano não são merecedores de estarem num corpo humano, mas como Deus é misericordioso e dá chance diversas vezes para a pessoa evoluir, Ele, através de seus trabalhadores, manda colocar de novo o espírito dessa pessoa num corpo humano. E aí joga aqui para a terceira dimensão. E aí vai trabalhar em religião, vai trabalhar em várias coisas, né? Para ver se evolui, para ver se desenvolve a compaixão, o amor. Então muita gente que diz, tem amor nada, eles não tem não e tal. Tem amor sim, porque eles sabem o sofrimento de todos os seres, até chegar a essa consciência que nós conseguimos ter, né, nessa forma. E eles ajudam a gente a evoluir. Não obrigam ninguém, ajudam. Vai evoluir quem quiser. Então é isso. Eu estava... Neste exato momento é de noite, no mês de julho de 2025. Eu estava lá num outro cômodo e aí veio essa lembrança, pensei no sofrimento das pessoas, dos humanos. E esse sofrimento dessa barbárie aí da guerra de Israel com a Palestina, quer dizer, com o Hamas, que é absurdo metralhar, matar as pessoas que estão desesperadas por um pedacinho de comida que nem alimenta, farinha, só farinha com não sei o que, farinha com não sei o que, isso não alimenta. Sustenta o corpo, mas não alimenta mesmo.
Essa gente toda está cheia de doença. Pessoas que tinham seus lares, suas casas, seus apartamentos, suas contas bancárias, estão assim, sem defesa nenhuma, não têm armas. E os ignorantes, com suas armas poderosas, começam a metralhar, né? A matar. Todo dia, mas todo dia. Se essa gente que está lá sofrendo isso tem merecimento, eu não sei porque eu não tenho clarividência. Mas mesmo que tenha merecimento, mesmo que tenham feito coisas semelhantes ou iguais em vidas passadas, é uma tristeza ver o sofrimento deles e das crianças. É muito triste isso. Mas tem gente que não se incomoda com isso, né? As pessoas que sabem meditar, visualizem o chefe da guerra e coloquem um coração aqui no chakra dele cardíaco, um coração rosa, e emanem amor para ele, porque o que ele está fazendo é crime. Impedir a entrada do alimento, mandar o povo para outro lugar, eles estão lá sossegados nas tendas, aí resolve mandar bombinha para lá, né? Ele ou o abaixo dele que comanda lá, né? Também. Mas é claro que se ele não quisesse que não se fizesse isso, se atirasse nas pessoas que estão indo, né? Desesperadas por um pouco de comida. Nem é comida, eles estão indo desesperados para pegar as coisas para fazer, né? O saco de farinha, lá o que tiver lá, o feijão, não sei. Não sei o que é que eles estão comendo, mas eu só vejo farinha lá, saco de farinha na televisão. Ele mandaria eles pararem, mas ele fica quieto. Foi erro. Foi não sei o quê. Falsidade. Ó cara da guerra, como você é falso. Vingativo. Descontando nos outros que não tem nada a ver. Eles não são Ramã. Aí vai matando todo mundo para chegar ao Ramã. Vai matando todo mundo que não tem nada a ver. Que beleza, hein? Que beleza. Sabe aquelas folhas de papel enormes, assim, que vai saindo toda a vida? É assim que está pelas costas dele, ó. Ele vai andando e ali está, eita karma danado. Quantas e quantos nomes estão escritos ali que ele vai ter que responder a isso tudo. Ele não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Bota karma nisso, hein? Nossa. Pena dele. É um infeliz, né? Ele é um infeliz. E os outros que fazem isso, que estão matando lá os que vão, também. São uns infelizes. Perdem a chance de evoluir aqui na terceira dimensão, pioram a situação deles e os outros fora dessa guerra que estão fazendo coisas absurdas, né? Eu ouvi hoje uma reportagem que o cara lá não sei onde está lá parado, e a criancinha, não sei se era filho dele ou era uma criancinha que estava ali, pega na criança e
Se a criança não morreu, deve ter tido traumatismo craniano e deve ter fraturado as costelas, a coluna. Ou vai ficar uma criança defeituosa ou paralítica, ou com problemas, né, sérios. Ele foi preso, né? Débil mental, né? Tá cheio de maluco por aí. Pois é, senhores. Então, olha, pensem no que eu falei, repensem, porque isso, se vocês conseguirem pensar no que eu explanei aqui, se vocês conseguirem pensar direitinho, visualizar em suas mentes que eu falei, pode ser que sintam dentro de si compaixão. E se vocês sentirem compaixão, vai mais um degrau de evolução do amor incondicional. Sentir compaixão, como vocês falam pena, né? Porque pena é diferente de compaixão. Sentir pena é uma coisa, compaixão é outra. Mas como não se pode ir lá fazer nada, como não se pode ir lá na guerra, como não se pode ir lá na floresta, né? Como não se pode, como a gente tem que aceitar a criação como ela é, então a gente pode dizer, tenho pena. Mas tem que sentir algo dentro de si. Pode até sentir um pouco de tristeza, tudo bem, só não pode curtir a tristeza, né, gente? Se sentir tristeza é porque bateu lá. É assim que a gente desenvolve o amor incondicional. Não é só dando esmola ao pobre, não é só atravessando a pessoa que tem dificuldade para atravessar a rua, que alguém vai ajudar. Não é parar o carro para a pessoa atravessar, não é ajudar de várias maneiras, né? As pessoas até com uma informação, não é só isso que faz com que a gente vá desenvolvendo o amor incondicional. É também, mas há algo mais, e esse algo mais é pensar nas criações, em suas fases e o que elas passam até chegar assim. Então aí, o que tem que se fazer é agradecer mesmo. Até os maus que estão em corpo físico, que Deus os colocou para ter outra chance, né, na vida, até eles deveriam agradecer, porque não estão lá perto do núcleo da Terra, sendo usados pelos magos negros, não estão num dos umbrais ou no inferno, cheio de chamas, porque existe. Então deveriam também agradecer. Bem, é só isso hoje. Fiquem na paz. Fiquem na luz. Tchau.